Vamos lá, nação! Temos aqui esse corte do Sport TV News para falar da grande final entre Flamengo e Fluminense. Para você, tem favorito? Então, palpites! Palpite à vontade aqui nos comentários. Vamos lá para o vídeo, deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são do Sport TV. Vamos ver aqui agora qual é a boa. Simbora! É isso, Savarino, então, em busca do primeiro título com a camisa do Fluminense, Gonza, acho que é um fator que também ajuda a explicar o bom momento do Fluminense na temporada, né? Porque é uma contratação, né? O Fluminense tira um jogador que foi muito importante para um rival, né? O Botafogo, e a gente nas especulações, né? Na longa central do mercado, a gente falava que o Savarino chegava para ser titular desse time do Fluminense. Só que quando ele chega, o time está tão encaixado, o time está tão bem nessa temporada em 2026, que é natural também que a gente veja o Zubeldia aguardar, né? Porque quem está em campo, quem está entrando como titular desse time do Fluminense vem dando conta do recado, né? Sem dúvida. Esse equilíbrio do time do Fluminense, e aí é um equilíbrio com qualidade, faz com que o Savarino tenha que eventualmente esperar ali um pouquinho. Eu não tenho dúvida que ele tem bola, tem qualidade de jogo para até ser titular à medida que o Fluminense for avançando na temporada. E aí a gente vai ter desgaste físico, vai ter suspensões, vai ter lesões e certamente o Savarino vai acabar jogando. Mas se você pensar hoje, o Zubeldia olha para o time está rendendo. Né? Ele tem, ele não pode tirar um volante, não pode tirar o Martinelli, não pode tirar ali eventualmente o Hércules ou o Otávio, né, para jogar com 2 ou 3 jogadores de criação, né? O Lúcio Acosta, Savarino, eventualmente ali o Ganso, que também é um jogador com características mais técnicas. Ele fez o gol que levou o Fluminense à final. Pois é, e ele tem jogadores na frente que também estão jogando bem, Canóbio, Serna. O próprio John Kennedy é um jogador que, principalmente se a gente for falar do Fla-Flu, é um jogador que costuma ir muito bem nos jogos contra o Flamengo. Então, assim, o que eu acho que quem ganha com tudo isso é o Fluminense e é o Zubeldia, que diferentemente do que outros treinadores anteriores passaram, o próprio Fernando Diniz, quando o Fluminense foi campeão da Libertadores, em 23, ele tinha ali um ótimo time titular, mas era a conta do chá. Quando saiu, tinha dificuldade. Agora não. Agora o Fluminense está montando um elenco onde o treinador olha para o banco e se tiver que mudar, não só em termos de nomes, mas em termos de característica de jogo, em termos de proposta. São jogadores que desempenham mais de uma função. Enfim, eu acho que o Savarino vai ter o espaço dele. Mas não é nada que tenha uma sangria desatada ou que o torcedor do Fluminense tenha que ficar preocupado porque o Savarino tem que entrar. Não, o time está arrumado. É isso, né, Coutinho? Não teve uma urgência pela utilização do Savarino, por mais que a gente saiba da capacidade dele. Talvez não estivesse na melhor fase dele com a camisa do Botafogo, quando ele deixa o Botafogo, mas a gente já viu o Savarino ser muito importante, inclusive conquistando grandes títulos por lá. Nesse momento, se torna uma opção muito boa para o Zubeldia mexer no jogo, até podendo mexer em funções diferentes do sistema ofensivo do Fluminense. E a gente sabe que do outro lado tem um banco muito qualificado. A gente vai falar mais, claro, sobre o Flamengo e ainda é uma incógnita a escalação do Leonardo Jardim, mas seja qual for o time que ele escolher, o Flamengo vai ter um bom banco de reservas. Do lado do Fluminense, as opções não são tão vastas, mas pelo menos o Savarino é um reserva de luxo, pelo menos nesse momento. Naquele time do Botafogo de 24, né, aquele time lendário que venceu o Brasileirão e Libertadores, ele, na minha opinião, era o jogador mais regular do time. Tinha mais regularidade de alto nível. Raramente você viu o Savarino jogar mal. No ano passado ele teve uma queda, teve problemas também. O Botafogo, não só ele de Savarino individualmente, por conta de função em campo e lesão, mas também por uma questão coletiva do time. E acho que isso fez com que ele perdesse um pouquinho da confiança que ele tinha até 24. Mas, para mim, é questão de tempo ele conquistar uma vaga no time do Fluminense. Não sei se disputando com o Lúcio Acosta, acredito eu, acho mais provável que seja como um dos jogadores que parta do lado do campo. Eu sei que essa não é a função preferencial que o Savarino quer nesse momento. Por mais que ele tenha surgido como um ponta, ele se tornou um jogador mais completo jogando por dentro, como um meia central, segundo atacante. Mas ele também sabe fazer essa função do lado, né? De não ficar preso do lado. O cara vai receber a bola pelo lado e vai vir para dentro, ou vai fazer esse movimento sem a bola.
e quando o time estiver sendo atacado, vai ajudar o lateral daquele setor a defender. Tem gás para isso, tem capacidade técnica, capacidade física para fazer isso também. Um ótimo finalizador, cruza muito bem também. Último passe preciso, bola parada. O Fluminense contratou um jogador para mim que vai ser titular ao longo da temporada. É que está muito no início e as fases de Canóbio e Serna são boas fases, né? Por mais que acho que o Serna oscile um pouquinho mais, o Canóbio acho que é um pouquinho mais regular, mas é um jogador que, tecnicamente, no modo de ver, ele é inferior ao Savarino. Eu acho que a tendência com o tempo é o Savarino ganhar espaço como titular. Não, e é importante que o Savarino faça as outras funções, porque se for depender de uma má fase, de uma queda técnica do Lúcio Acosta, por exemplo, ele vai ter que esperar muito, porque é um dos jogadores mais importantes do Fluminense nessa temporada, né, de 2026. O Fluminense que segue se reforçando, né? A gente já falou sobre as contratações para o sistema defensivo, né? O zagueiro Milan, que chegou do Nacional do Uruguai, e também o Rodrigo Castilho, que veio do Lanús. E ontem o Fluminense confirmou também a contratação do Alisson, meio-campista, que chega para agregar nesse elenco aí. O Alisson já está, então, já assinou por empréstimo até o fim de 2026. Ele que estava no São Paulo, teve uma negociação frustrada com o Corinthians, já está trabalhando com os novos companheiros no Fluminense. E o antigo treinador está se reencontrando com o Zubeldia, que trabalhou com ele no Tricolor Paulista. E a gente viu também o Zubeldia, né, que vai estar de volta à beira do campo. O Zubeldia foi expulso no jogo de ida da semifinal contra o Vasco, né? Cumpriu essa suspensão no jogo da volta, também no Maracanã, claro, né? No empate por 1-1, e aí foi julgado, mas estará em campo, então estará na beira do campo comandando o Fluminense nessa final de amanhã às 6 horas no Maracanã. Falando em técnico, né? A gente fala agora do lado do Flamengo, porque a semana da decisão do Carioca foi uma das mais turbulentas nos últimos tempos, e o Marcelo Corregi conta pra gente. Certos assuntos não podem ser jogados para debaixo do tapete. O tema dessa entrevista organizada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro era a final de amanhã contra o Fluminense. Por isso, o Samuel Xavier também estava ali. Mesmo assim, o Jorginho foi bombardeado com perguntas sobre a demissão do Felipe Luiz. Eu, como todo o grupo e como todos vocês, acabamos ficando surpresos, né, com a demissão do Felipe. Essa mudança chegou. Agora temos que virar essa página e seguir adiante. Desde que tudo aconteceu, nenhum jogador do Flamengo tinha falado sobre a revolução vivida no clube nos últimos dias. A noite de segunda-feira começou com protestos contra a equipe. Em campo, Felipe Luiz e o time responderam. 8-0 sobre o Madureira, com 2 gols do Paquetá, 4 do Pedro e a vaga na final do Carioca. Nem assim, essa parte da torcida esquecia os títulos perdidos para o Corinthians na Supercopa Rei e para o Lanús na Recopa. Apesar da vitória com goleada, o Felipe Luiz falou em tom de despedida na entrevista após o jogo. Então eu sempre senti essa conexão com o torcedor, sempre senti, independente do que aconteça daqui para frente. Se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir. Parece que ele sabia mesmo, né? Minutos depois, o treinador foi demitido pelo diretor de futebol José Boto. Eu fiz o diagnóstico, dei a solução. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Em menos de 48 horas, o Flamengo já tinha contratado um novo treinador, Leonardo Jardim. Ao todo, foram 4 dias de treinos com o português. Espero que ele tenha o tempo necessário e a liberdade, a confiança de todo mundo do entorno também para poder realizar um ótimo trabalho. Uma semana assim é surpreendente até para os padrões do Flamengo. Mas isso não tira a vontade dos jogadores serem campeões. Essa taça aqui vale o 40º título carioca do clube. Para você colocar uma foto sua dentro de um clube, que você está marcado na história por mais um troféu, porque é isso que realmente marca nas histórias dos clubes. A paz rubro-negra depende dele. Tá aí o Flamengo indo para a sua 8ª final consecutiva de Campeonato Carioca. A gente já falou ontem no Tá Na Área, né? Coutinho já destacou isso, com o 8º treinador diferente. Nessa sequência, agora o Leonardo Jardim já faz sua estreia num jogo valendo taça, né, Gonza? O Corregi já trouxe pra gente na reportagem, até pros padrões do Flamengo. Foi uma semana muito turbulenta, né? Eu já brinquei ontem também. Talvez seja o primeiro técnico que vai estrear, né, depois de uma vitória, né, que um técnico caiu goleando por 8-0 no início da semana. Enfim, a gente fica nessa expectativa para saber desse primeiro time do Leonardo Jardim e também nota uma mudança até de peso
né, que tem o Carioca para o Flamengo nesse momento, por conta das circunstâncias, né? O Campeonato Carioca não é o principal campeonato que o Flamengo disputa no ano. O Flamengo a gente continua colocando como um dos favoritos a Libertadores, a Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas acho que as derrotas, né, em Supercopa e Recopa transformam esse jogo, né, dão mais importância a esse clássico de amanhã. Como nós estamos em março, né? Em março o Flamengo já teve que rever a sua estratégia várias vezes, né? Primeiro dentro do Campeonato Estadual, quando ele coloca o time sub-20 e ele é obrigado a recolocar em campo ali a cavalaria porque o sub-20 não estava funcionando, né? Depois ele perde as duas competições que ele disputava, as duas taças. E aí o estadual, como você falou, e tem toda a razão, o estadual passa a ter um peso para o clube, porque tem sempre aquela lembrança, né, aquele agouro de 2023, que o Flamengo também não ganhou absolutamente nada, mesmo tendo um grande elenco, né? E a questão do treinador, né, que, enfim, para mim isso daí já estava decidido. A partir no momento em que acabou o jogo com o Lanús, eu acho que isso não foi comunicado e tal, porque o Flamengo, a diretoria, o presidente BAP queria acertar com um novo treinador antes de demitir o Felipe, não queria ficar sem treinador. Quando ele acerta tudo lá com o Jardim, aí ele, enfim, define por uma coincidência muito curiosa. Isso aconteceu depois de uma goleada de 8-0. Né? E eu acho muito curioso, porque outra coisa que eu nunca tinha visto foi a torcida chamar de sem vergonha um time que acaba de ganhar de 8-0. Então aquilo foi um coro puxado pelas torcidas organizadas e eu já vi muita coisa no futebol, já vi CT ficando com a porta aberta para torcedor entrar e protestar. Então cada vez a gente vê coisas novas e estranhas no futebol. Mas enfim, isso agora é passado e o Flamengo tem que se concentrar na final, é um ponto de interrogação, a gente não sabe de que maneira, qual vai ser a escalação ou qual vai ser a postura do time. Porque a proposta de jogo, né, o estilo do Jardim é bem diferente do que gosta o Felipe. Eu acho que vai ser um momento em que o Flamengo vai precisar muito também das lideranças de vestiário, e o Flamengo tem muita gente experiente, o Jorginho é um caso, Danilo é um caso. Então, são jogadores que vão ali conseguir tentar fazer essa transição. O Felipe era um cara que era muito querido, todo mundo ficou meio chocado com a saída dele. O Leonardo Jardim não tem nada a ver com isso, então ele vai precisar desse apoio, vai precisar que os jogadores comprem o barulho dele. E esse jogo pode ser um marco. Eu acho que se o Flamengo perder essa final, para o Leonardo Jardim não vai ter crise, mas para os jogadores a cobrança vai ser grande sim do torcedor. Então acho que todo mundo tem que estar focado aí, sabendo o que um Fla-Flu e principalmente um Fla-Flu decisivo significa. É mais ou menos por aí, né, Coutinho? Para mim não existe procurar lógica em chamar um time desse time sem vergonha. Enfim, a torcida tem o direito de fazer, os torcedores têm o direito de fazer o protesto e a gente tem o direito também de se perguntar os motivos. Enfim, é um início de trabalho, a gente também fala... nos poucos dias de treinamento, talvez seja difícil o Jardim já dar uma cara dele para esse time do Flamengo, né, em busca desse título, o primeiro título na temporada, depois de 2 decepções na Recopa e na Supercopa. Dar a cara dele é impossível, né? Com 3, 4 dias de treinamento e principalmente em se tratando de um time que tinha um jeito de jogar, por mais que ele não viesse funcionando nos últimos jogos, mas um jeito muito estabelecido, né? Todo mundo sabia como o Flamengo jogava. De que jeito gostava de pressionar e fazia isso durante muito tempo no jogo, ou buscava fazer, de que maneira superava as pressões adversárias, as funções de cada jogador dentro de campo, o que o lateral esquerdo fazia, o que o lateral direito fazia ou não fazia, tudo isso era algo ali muito conhecido. A grande dúvida é, isso será mantido, verbalmente falando, no primeiro jogo? Né? O treinador vai conseguir fazer com que os jogadores repitam ou mantenham grande parte, taticamente, do que a equipe fazia? O comportamento em campo vai ser o mesmo? Isso é uma coisa muito difícil, cara, da gente conseguir prever e do próprio treinador conseguir prever. Certamente ele tem as preferências dele, ele passou 4, 5 dias com esses caras, ele vai fazer as escolhas baseado nisso. Não dá para você ter nenhuma convicção nesse momento, a não ser preferência pessoal e ali um breve estudo do adversário tentando encaixar uma situação para tirar proveito ali ou proteger melhor um setor que possa ser mais bem explorado pelo Fluminense.
Tirando isso, cara, é muito na base da individualidade dos jogadores, da capacidade. O Flamengo tem isso. Capacidade de desequilibrar uma partida como essa, um momento de um jogo como esse e decidir. Né? Partidas assim geralmente são muito equilibradas, né? Cada time vai dominando um momento. É um jogo que tem várias histórias ao longo dos 90 minutos. E é você tentar ser mais efetivo quando o jogo está para o seu lado. Isso é um ponto que tinha faltado ao Flamengo nas grandes partidas recentes. É difícil até para o Fluminense saber como certamente se não. preparar em função do Flamengo. O Fluminense vai ter que jogar o jogo dele e tentar entender ali com alguns minutos de jogo como é que está o adversário. Não, e tem esse componente do jogo único, né? O clássico por si só, ele já nivela as coisas. A gente fala isso, é um clichê do futebol, mas ele é real, né? O Fluminense vem num bom momento em 2026 e o Flamengo tem essa turbulência com troca de treinador, inclusive. O clássico já nivela isso. O jogo único deixa ainda mais imprevisível, né? Porque depende muito se as coisas vão dar certo em um dia, em 90 minutos. Lembrando que qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Então, é difícil. Claro, a gente fala momento, o time que está mais encaixado na temporada é o Fluminense. Sem dúvida. Eu acho que comparando até com todos os outros, eu acho que a gente pode colocar o Fluminense nessa briga. Não era um time colocado como favorito, né, por exemplo, a Campeonato Brasileiro, mas o futebol apresentado nesse recorte do Fluminense talvez seja um dos melhores do futebol brasileiro nessa temporada. Só que é isso, é um jogo único e a gente sabe que do outro lado tem muita qualidade também, né, Coutinho? E tem, assim, uma mística, né? O Gonza sabe muito bem disso. Já cobriu vários Fla-Flus, esteve ali comentando à beira do campo, reportando. Esse clássico especificamente, assim, já existe esse clichê, né? Clássico é clássico e vice-versa, diria o poeta, né? Quando você encara um adversário que é seu rival e você é muito inferior, não estou falando que é o caso desse jogo não, tá? Mas você é muito inferior, você se mobiliza de tal forma e acha meios para tentar igualar as coisas. Às vezes você consegue, às vezes não. Mas você consegue mais vezes do que um jogo entre uma equipe de um estado e uma equipe de outro estado, correto? O Fla-Flu, você multiplica isso por 3, por 4, por 5. A história de Flamengo e Fluminense, desse clássico, ela é assim. Geralmente o time que chega como favorito, num momento melhor, mais equilibrado, ele tem mais dificuldade. Ele pode até vencer, mas ele tem mais dificuldade do que se imaginava que ele pudesse ter naquela partida. E eu falei ontem, isso não está na área, para mim é um dos Fla-Flus mais esperados dos últimos anos. Eu sei que a gente teve Fla-Flu aí, reta final de Brasileiro que definia a coisa para Flamengo e para Fluminense. A gente teve decisões recentes de campeonato estadual que ambos venceram, né? O Fluminense venceu 2 do Flamengo, o Flamengo venceu 3 do Fluminense recentemente, se eu não estou enganado, 20, 21 e 25. O Fluminense venceu 22 e 23. A gente teve também Copa do Brasil, jogo eliminatório de Copa do Brasil há 3 anos atrás entre Flamengo e Fluminense. Copa Sul-Americana há menos de 10 anos atrás também, um jogo muito emocionante. Mas esse jogo, por tudo que está envolvendo, sabe? O momento do Fluminense, essa troca doida do Flamengo na semana do jogo, a forma como aconteceu, tá me causando uma expectativa muito grande para quando a bola rolar. É isso, é a sexta final, né? O sexto Fla-Flu nesse domínio recente nas últimas 7 edições de Campeonato Carioca. E só, né, mais um ponto, eu falei sobre os técnicos diferentes do Flamengo nessas 8 finais consecutivas. Se a gente também fizer um recorte só para o Fla-Flu, só para essa sexta final, são 12 técnicos diferentes. Então, nem Flamengo, nem Fluminense, nenhuma das duas equipes repetiu o treinador, né, um ano depois do outro. Então, a gente tem esse componente também. Amanhã, às 6 horas, a bola rola no Maracanã. Vamos falar da final do Campeonato Paulista, né? E você viu, cara, a última novidade tá aqui, ó, no site do GE. Flamengo retoma a concentração e tem boa primeira impressão de Jardim. Acreditamos no trabalho dele, diz Jorginho em entrevista. Treinador começa a implementar mudanças e terá primeiro teste logo em uma final do Campeonato Carioca neste domingo contra o Fluminense. Ó, veja bem, hein? O Flamengo viveu uma semana de mudanças com a definição da demissão de Felipe Luiz e a chegada de Leonardo Jardim. Além de uma nova filosofia, o treinador português também pretende implementar algumas coisas novas no dia a dia do elenco. A principal é o retorno da concentração antes dos jogos. Eu acho isso primordial, galera. Anteriormente, com Felipe Luiz, os atletas se apresentavam na manhã do dia do jogo no CT. Neste sábado, o elenco vai ao Ninho no final da tarde para o último treino às 17 horas de Brasília e depois vai dormir no local, que já conta com serviço de hotelaria há alguns anos.
O grupo encerra a preparação depois de 4 atividades com o novo técnico. As regras não chegam a ser novidades para alguns jogadores. Na época de Jorge Jesus, por exemplo, medidas mais rígidas foram tomadas pelo português conterrâneo de Jardim, incluindo concentração, pontualidade e uso restrito de celulares. Na época do Jorge Jesus, nem celular era permitido, galera. Era regime fechado. Você tá ligado, né, cara? Era bem rígido, né? Já agora com o Leonardo Jardim, ele adota aí a primeira regra dele, né? Concentração no CT um dia antes do jogo. Então, eles treinam hoje às 17 horas, né? Já foi o treino nesse horário e dormem no local onde oferece serviços de hotelaria. Isso aqui é Flamengo, né, cara? Flamengo é isso aí, é gigante. Vamos torcer, vamos apoiar. Tomara que a torcida apoie bastante. Amanhã sem vaias, né, cara? Chega de vaia, né? Não vai adiantar ficar vaiando mais agora. Virou a página. Agora a história é outra. Vamos apoiar. Saudações e até mais. Fui.